Beatriz vai fazer Bia pagar caro por ter sabotado o produto que quase tirou sua vida no programa de Alfredo Honório. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, depois de descobrir toda a verdade, Beatriz decide enfrentar a mimada cara a cara e ensinar uma lição que Bia jamais esquecerá, e vai usar uma lata de óleo de cozinha em sua vingança com uma ideia genial. Beatriz dispara: "Isso é só para você aprender que não se mexe com quem está quieta. E olha, da próxima vez, eu vou direto para a polícia." Tudo deverá acontecer logo após Beatriz passar mal no programa de Alfredo Honório e ser internada às pressas. No hospital, Beatriz vai despertando aos poucos no quarto, quando a porta se abre lentamente e Beto entra, segurando um pequeno buquê de flores. Beto se aproxima, colocando o buquê na mesa ao lado, e fala com um tom tranquilizador: "Como você está se sentindo, Beatriz?" Ela vira o rosto para ele, tentando esboçar um sorriso, e responde: "Um pouco melhor, mas ainda me sinto fraca." Beto puxa uma cadeira para perto da cama e se senta, cruzando os braços, enquanto comenta: "O médico disse que foi uma crise de asma forte, causada por algum produto no seu cabelo. Mas o importante é que já está bem melhor. Foi só um susto." Beatriz suspira, preocupada, e retruca: "Susto ou não, isso não pode acontecer de novo. Não consigo entender como isso aconteceu. Foi a Glorinha que fez meu penteado, e ela sabe do meu problema com asma." Beto inclina-se um pouco mais, tentando confortá-la, e responde: "Eu sei, Beatriz. A gente vai investigar isso, descobrir o que aconteceu. Mas agora você precisa se concentrar na sua recuperação." Ele faz um carinho no rosto dela, seu olhar cheio de preocupação, mas Beatriz recua levemente e fala com firmeza: "Beto, para com isso. Eu ainda não te perdoei por você ter batido no Basílio." Beto respira fundo, visivelmente frustrado, mas tenta manter a calma enquanto responde: "Eu já te disse, Beatriz. Eu nunca fiz isso com o Basílio, e vou provar. Mas agora não é hora para essa conversa." Beatriz encara Beto, ainda desconfiada, mas decide não insistir. Ela olha para o teto e murmura: "Espero que esteja falando a verdade, Beto, porque eu não sei se vou conseguir lidar com outra decepção." Beto assente, determinado, e responde: "Confie em mim, mas agora o mais importante é que você se recupere logo." O ambiente fica em silêncio por alguns segundos, enquanto ambos refletem sobre os acontecimentos recentes. Apesar das tensões, há uma conexão silenciosa entre os dois, enquanto Beatriz tenta processar tudo o que está acontecendo. É nessa hora que Maristela abre a porta do quarto e interrompe o clima entre eles. Ela entra com passos firmes, mas com um sorriso aparentemente caloroso. Maristela observa Beatriz por alguns segundos, antes de falar com um tom suave: "Como você está se sentindo, Beatriz?" Beatriz ajeita os travesseiros e responde com um tom tranquilo: "Já estou muito melhor, dona Maristela, mas ainda vou precisar tomar alguns medicamentos." Maristela assente, aliviada, e comenta: "Que bom, isso me deixa mais tranquila. Mas de qualquer forma precisamos descobrir o que aconteceu. Não dá para ignorar algo assim." Beatriz confirma com a cabeça, concordando: Eu também quero entender como isso pôde acontecer." Maristela observa Beatriz por mais um instante, antes de se despedir: "Certo, agora vou deixar você descansar. Qualquer coisa me avise." Ela sai do quarto, ajustando o xale nos ombros, mas dá de cara com Bia no corredor. A expressão de surpresa não dura muito, antes de dar lugar a um olhar desconfiado. Maristela, cruzando os braços, pergunta com um tom direto: "O que você está fazendo aqui, Bia?" Bia disfarça, esboçando um sorriso falso, e responde:
Vim ver como a Beatriz está. Fiquei preocupada. Maristela estreita os olhos, claramente não convencida, e retruca com um tom firme. Preocupada? Não me faça rir, Bia. Tá na cara que você só veio checar o serviço que você mesma fez deu certo. Bia arregala os olhos, chocada com essa acusação, e tenta se defender, colocando a mão no peito. Como você pode dizer isso, vó? Eu nunca faria algo assim. Maristela suspira, balançando a cabeça, e responde com um tom grave. Não tenta me enganar, Bia. Eu te conheço, e não é de hoje. Agora fala a verdade. Foi você que sabotou o shampoo da Beatriz, não foi? Pressionada, Bia tenta manter o disfarce, mas acaba cedendo. Ela murmura, desviando o olhar. Tá bom. Foi eu sim. Mas eu juro que não imaginei que as coisas iam chegar tão longe. Por isso vim aqui. Maristela não deixa a neta escapar, cruzando os braços novamente e comentando com deboche. Claro, o assassino sempre vai no velório da vítima para ter certeza de que fez o serviço bem feito. Bia arregala os olhos, incrédula, e responde com um tom nervoso. Vó, vira essa boca pra lá! Eu não queria machucar ninguém. Maristela suspira, segurando o braço de Bia, e fala com um tom autoritário. E é melhor você não entrar naquele quarto, porque se fizer isso, todo mundo vai saber que foi você. Bia fica estática, ainda chocada com a comparação feita pela avó. Antes que pudesse argumentar mais, Maristela a puxa pelo braço e começa a conduzi-la para longe do corredor. O que elas não percebem é que Beto, parado do lado de dentro da porta entreaberta, ouviu cada palavra. Ele fecha o punho com força, seu olhar determinado, enquanto planeja como confrontar a verdade. Beto então volta para o quarto de Beatriz, fecha a porta atrás de si e fala com firmeza. Beatriz, a Bia esteve aqui. Beatriz ergue o olhar surpresa e pergunta: o que ela veio fazer aqui? Beto se aproxima da cama, com os braços cruzados, e responde: eu ouvi ela confessando para a Maristela. Foi a Bia quem sabotou o shampoo que você usou. Beatriz arregala os olhos, incrédula, e pergunta, com raiva crescente: ela confessou? Beto concorda com a cabeça e afirma, com todas as letras. Eu devia ter imaginado. A Bia foi longe demais dessa vez. Beatriz aperta os punhos, claramente indignada, e comenta com um tom firme. Essa mimada precisa levar uma lição. Ela quase acabou com a minha vida. Beto se aproxima, colocando a mão no ombro de Beatriz, e fala com um tom de preocupação. Eu concordo, mas você precisa se acalmar. Não quero que você tenha outra crise. Beatriz solta um suspiro, tentando conter a raiva, mas ainda determinada, e responde: eu tô bem, Beto. Pode ficar tranquilo, mas a Bia que me aguarde. Nesse momento, o médico entra no quarto com um sorriso tranquilo e uma prancheta na mão. Ele comenta com um tom animado: Beatriz, tenho boas notícias. Você já pode ter alta. Beatriz comemora, erguendo os braços levemente, e responde: finalmente? Beto sorri, aliviado, e comenta: que ótimo! Mas Beatriz, toma cuidado com o que vai fazer. Não quero que você se machuque de novo. Beatriz se levanta, ajeitando os cabelos, e responde com determinação: não se preocupe, eu sei exatamente o que fazer. Ela caminha em direção à porta, enquanto Beto a segue, claramente preocupado. Antes de sair, Beatriz para, olha para ele com um olhar diferente e comenta: mas antes de ir para a mansão, preciso passar em algum lugar e comprar uma lata de óleo de cozinha. Beto franze a testa, completamente confuso, e pergunta: óleo de cozinha? Para quê? Beatriz apenas sorri de forma misteriosa e responde: você vai ver. Beto a acompanha,
ainda intrigado, enquanto eles deixam o hospital. Enquanto isso, na mansão, Maristela entra puxando Bia pelo braço. Seu olhar severo e o tom de voz carregado de reprovação. Maristela para no centro da sala, encara a neta e fala com firmeza: "Você passou dos limites, Bia. Errou feio ao armar essa sabotagem para Beatriz. Isso poderia ter consequências sérias, até mesmo envolver a polícia." Bia arregala os olhos, visivelmente desesperada, e responde com a voz trêmula: "Polícia? Não, vó. Eu não queria machucar ninguém. Foi só uma brincadeira." Maristela cruza os braços, bufando, e retruca com impaciência: "Brincadeira ou não, você precisa ter noção do que faz." Ela faz uma pausa, olhando fixamente para Bia, e completa: "Mas não se preocupe. Isso não vai chegar na polícia. Pelo menos, não se você prometer deixar esse assunto quieto de agora em diante." Bia assente rapidamente, balançando a cabeça, e responde: "Eu prometo, vó. Não falo mais nada." Maristela solta um suspiro pesado, visivelmente cansada da situação, e ajeita o colar antes de se dirigir à sala de jantar. Ela fala por cima do ombro: "Vamos, não quero mais nenhum problema por hoje." As duas entram na sala de jantar, onde Juliano e Clarice já estão à mesa. Clarice, ao ver a expressão carregada de Maristela e Bia, franze a testa desconfiada e comenta: "Algum problema? Vocês parecem tensas." Maristela responde rapidamente, inventando uma desculpa: "Nada demais, Clarice. Só um desentendimento bobo." Clarice ainda parece desconfiada, mas não insiste. Eles começam a almoçar, com a conversa fluindo de forma aparentemente harmoniosa. De repente, o som da porta da mansão sendo aberta com força interrompe o clima. Beatriz e Beto entram com passos firmes, pegando todos de surpresa. Clarice olha para Beatriz, claramente chocada, e comenta: "Beatriz? Pensei que ainda estivesse no hospital." Beatriz, com o olhar cheio de determinação, responde: "Já me recuperei, mas vim aqui por outro motivo." Todos na mesa ficam tensos, e Maristela imediatamente percebe o perigo. Beatriz continua, com o tom cheio de indignação, e afirma: "Vim acertar as contas com quem sabotou o meu cabelo e quase acabou com a minha vida." Bia arregala os olhos, desesperada, e olha para Maristela, que tenta disfarçar a tensão. Clarice, confusa, pergunta: "O que você está dizendo, Beatriz? Quem faria algo assim?" Beatriz encara diretamente Bia e responde com firmeza, apontando para ela: "Foi a Bia. Ela sabotou o meu cabelo." O silêncio na sala é esmagador, enquanto todos processam a revelação. Bia fica pálida, a colher caindo de sua mão, enquanto ela encara Beatriz, sem saber o que dizer. A sala de jantar está em completo silêncio, após a acusação de Beatriz. Clarice se levanta devagar, olhando para a filha com uma expressão incrédula, e fala com a voz hesitante: "Isso só pode ser um engano. Minha filha não faria isso." Beto, ao lado de Beatriz, cruza os braços e responde com firmeza: "Não é engano nenhum. Eu ouvi a Bia confessando para Maristela no hospital." Todos olham para Bia, que tenta se encolher na cadeira, mas a tensão a entrega. Ela suspira, evitando os olhares, e acaba confessando: "Tá bom, foi eu sim, mas eu juro que não queria que ela fosse parar no hospital." Clarice leva a mão à boca, completamente chocada, e fala tentando processar: "Minha filha, como você pôde fazer isso?" Beatriz dá um passo à frente, o olhar carregado de indignação, e fala com firmeza: "Você brincou com a minha vida, Bia. Isso não vai ficar assim." Antes que alguém possa reagir, Beatriz pega essa garrafa de óleo de cozinha da sacola que trazia consigo, e com um movimento rápido, ela abre a tampa e despeja o líquido sobre o cabelo de Bia.
Bia grita desesperada, se levantando da cadeira enquanto tenta limpar o cabelo, e grita: "Sua louca! O que você está fazendo?" Beatriz encara Bia com uma expressão dura e responde: "Isso é para você aprender a não brincar com a vida dos outros." Bia, tentando se livrar do óleo, tropeça no chão escorregadio e cai com tudo. O impacto é alto e todos na sala arregalam os olhos. Juliano se levanta rapidamente e corre até a filha, ajudando ela a se levantar. Ele olha para Beatriz e fala com um tom firme: "Você não precisava fazer isso, Beatriz." Beatriz cruza os braços, ainda indignada, e retruca: "Isso ainda é pouco. Se dependesse de mim, eu chamaria a polícia. Só não vou fazer isso por causa da campanha que estou estrelando. Mas eu exijo que a Bia fique longe de mim, para sempre." Juliano ajuda a Bia a se levantar. Ela olha para Beatriz, furiosa, e grita: "Sua coisinha, você vai me pagar por isso." Beatriz ignora, pega sua bolsa e, junto de Beto, começa a sair da mansão. Ela lança um último olhar para Bia antes de falar: "Aprende uma coisa, Bia. Respeito é algo que você devia praticar." Beatriz sai pela porta, enquanto Bia começa a ter um chilique, chorando e gritando. Clarice, que até então estava em choque, se aproxima da filha com uma expressão séria. Ela fala com um tom firme: "Já chega, Bia. Você já fez o suficiente. Dá um jeito na sua vida, porque desse jeito você vai acabar sozinha." Bia encara a mãe, mas sua raiva é substituída por lágrimas de frustração. Juliano observa, balançando a cabeça, enquanto a tensão na sala permanece. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.